No pulsante coração do Rio de Janeiro, um casal nutria o sonho mais puro e sublime: dar à luz a uma vida que seria a essência de sua existência. Após longas e incansáveis tentativas, a luz da esperança finalmente brilhou, e seus corações se encheram de júbilo ao ver seu amado filho pela primeira vez. Na aurora da paternidade, os olhos marejados dos pais vislumbravam um futuro promissor para aquele pequeno ser, alimentando sonhos de grandiosidade e conquistas. 3 anos se passaram, marcados por risos inocentes e noites de ninar, enquanto os pais, com dedicação inigualável, moldavam os alicerces de um porvir brilhante. À medida que o tempo fluía, o rebento se destacava como uma estrela ascendente na constelação da aprendizagem. Na escola, sua inteligência reluzia; na adolescência, sua dedicação o colocava entre os melhores da classe, e, ao adentrar a universidade, vislumbrava-se um futuro resplandecente como juiz, guiado pelos ideais de justiça e excelência. No entanto, como as sombras que insidiosamente se insinuam no crepúsculo, a vida do jovem tomou um rumo sombrio e imprevisto. A influência nefasta de amigos o conduziu por um caminho tortuoso, desviando-o dos sonhos acalentados por seus pais. O entusiasmo outrora irradiante foi substituído por uma penumbra de desesperança. A tragédia se revelou quando seus pais, vigilantemente atentos, descobriram a dolorosa verdade. Seu amado filho, agora refém do submundo do crime, estava em dívida com destinos cruéis e se via compelido a um destino inexorável. Os conselhos carregados de amor dos pais eram insuficientes para resgatá-lo do abismo no qual se encontrava, preso por laços perigosos. E, num desenlace trágico, a vida desse filho brilhante foi abruptamente ceifada em meio a uma troca de tiros com a polícia, deixando para trás pais desolados e sonhos desfeitos. No crepitar das chamas da esperança, a narrativa dessa família carioca se tornou uma epopeia marcada por alegrias efêmeras, desafios intransponíveis e a devastadora perda de um futuro que jamais se concretizaria. Nas margens exuberantes do Rio de Janeiro, onde o calor abrasador do sol se mistura à brisa salgada do oceano, um casal nutria o sonho mais íntimo e sagrado que seus corações poderiam abrigar: o desejo insondável de conceber um filho. Cada mês que passava era permeado por esperanças e temores, à medida que suas almas ansiavam por aquele momento em que a vida, como uma canção prestes a começar, entoaria a mais bela melodia. Noites insones se desdobraram em dias de incertezas, enquanto o casal enfrentava as vicissitudes de uma jornada marcada por testes e tribulações. Mas, quando o destino finalmente sorriu, e a linhagem daquela família começou a se tecer nas entranhas do tempo, a sala do parto se tornou um palco de emoções fervilhantes. Lágrimas de felicidade escorriam dos olhos dos pais, embaladas por risos e soluços de êxtase. O berço, antes vazio, agora continha o tesouro mais precioso que a vida poderia conceder: o recém-nascido, envolto em fragilidade e promessas. O brilho nos olhos dos progenitores era a projeção de sonhos que se desenhavam diante deles, pintando um futuro radiante, delineado pela ternura e amor incondicional. Nos primeiros anos, a casa pulsava com a melodia da infância, recheada de risos inocentes e noites repletas de histórias que embalavam o sono tranquilo. Os pais, como artesãos habilidosos, esculpiam os primeiros passos e palavras, depositando em cada gesto e ensinamento a essência de uma educação que cultivaria o jardim do conhecimento. 3 anos se esvaíram como suspiros, e a criança, agora batizada pelo tempo, tornou-se o farol de esperança que iluminava os corações orgulhosos de seus progenitores. O fulgor de suas conquistas na escola ecoava como uma sinfonia de vitórias,
e sua adolescência se desenhava como um capítulo resplandecente, onde os feitos notáveis ecoariam pelos corredores da memória familiar. Contudo, em meio à brisa suave que acariciava os dias ensolarados do rio, nuvens escuras começaram a sombrear o destino outrora radiante desse jovem prodígio. A influência de amizades questionáveis se insinuava sorrateiramente, lançando uma sombra sobre os sonhos que um dia pareciam tão alcançáveis. O brilho nos olhos do filho, outrora cheios de entusiasmo, começava a ofuscar-se como uma estrela que perde seu fulgor. O entardecer da juventude do jovem prodígio trouxe consigo mudanças subtis, mas nefastas. Amizades que, à primeira vista, pareciam inofensivas, revelaram-se como correntes invisíveis, arrastando-o para um labirinto de escolhas equivocadas. A chama da paixão pelos estudos e pela promissora carreira como juiz começou a vacilar, obscurecida pelas sombras de uma realidade obscura. Os pais, percebendo a transformação gradual, tentaram, com o amor de sempre, abrir os olhos do filho para o precipício que se formava diante dele. No entanto, suas palavras ressoavam como ecos desesperados, perdidos em um vácuo de desinteresse e influências prejudiciais. Os amigos questionáveis agiam como sereias sedutoras, conduzindo-o a águas profundas e perigosas. Dívidas eram contraídas, e o brilho do jovem, que um dia foi símbolo de potencial ilimitado, tornou-se a moeda de troca em um jogo sombrio com traficantes cruéis. Os pais, armados com amor e preocupação, começaram a investigar o que se escondia nas sombras da vida de seu filho. Ao desenterrar a verdade cruel, descobriram que ele estava enredado em uma teia inextricável de dívidas e coação. Os temidos traficantes, como sombras espreitando nas vielas, mantinham-no refém, forçando-o a mergulhar cada vez mais fundo em um submundo do qual parecia não haver escape. Desesperados, os pais imploraram, aconselharam e choraram, mas o filho, agora aprisionado por escolhas feitas no calor do momento, parecia incapaz de romper as correntes que o ligavam a um destino sinistro. Era como se a promissora trajetória que imaginaram para ele estivesse agora à mercê de um iminente desmoronamento. Num fatídico dia, a notícia devastadora ecoou pelas paredes da casa outrora cheia de risos e esperanças. Seu filho, o único elo tangível de um amor que transcende o entendimento, havia caído em uma troca de tiros com a polícia, vítima de um destino que ele próprio ajudara a tecer. O eco doloroso da perda reverberou nos corações destroçados dos pais, que viram seus sonhos diluírem-se em lágrimas amargas. O futuro promissor que imaginaram para o filho desapareceu como uma estrela cadente, deixando para trás uma família fragmentada e a dolorosa pergunta: o que poderia ter sido? Entre os escombros de sonhos desfeitos e corações quebrados, os pais enfrentaram o luto profundo pela perda de seu único filho. Cada lembrança tornou-se uma lança que perfurava suas almas, enquanto o vazio deixado por ele ecoava nas paredes que antes abrigavam risos e esperanças. Na tentativa de encontrar algum consolo, os pais mergulharam nos rastros da vida do filho, vasculhando fotos, cartas e objetos que contavam a história de um jovem que, por um momento, brilhou intensamente. Em meio às lágrimas e soluços, descobriram uma carta, escrita com a caligrafia familiar, mas impregnada com a dor de um coração dilacerado. Naquelas palavras, o filho expressava remorso e arrependimento. Revelava o fardo silencioso que carregava, a luta interna entre o desejo de redenção e a pressão avassaladora do caminho sombrio que trilhava. Era uma confissão póstuma, uma última tentativa de comunicar-se além do abismo que os separava. Os pais, agora confrontados não apenas com a dor da perda,
mas também com o entendimento tardio das batalhas internas do filho, decidiram honrar sua memória de maneira extraordinária. Em sua ausência, dedicaram-se a causas sociais que combatiam a influência nefasta das drogas e do crime entre jovens, transformando a dor em força para fazer a diferença. E assim, nasceu um legado de esperança a partir da tragédia. Os pais, impulsionados pela memória do filho que se perdeu, tornaram-se defensores incansáveis da prevenção e reabilitação. Fundaram organizações, mobilizaram a comunidade e canalizaram o amor que sentiam por aquele que se foi em uma missão de transformar vidas. No silêncio da noite, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, os pais compartilhavam histórias do filho que amaram e perderam. Eles encontraram consolo no entendimento de que, mesmo na escuridão, suas ações reverberavam como uma luz redentora, tornando a jornada de seu filho não uma tragédia sem sentido, mas um catalisador para mudanças significativas. E assim, a história da família carioca, marcada por desafios insondáveis, encerrou-se em um acorde emocionante de resiliência e transformação. O filho perdido encontrou seu lugar na eternidade não apenas como uma vítima, mas como o catalisador de uma mudança que iluminou os caminhos de outros, deixando para trás um legado de amor, esperança e redenção.